Bom, pessoal, tendo nós terminado a unidade 1 e feito o vídeo encerrador da unidade 1, né, nós vamos aqui abrir o material para a unidade 2, né, vamos construir a unidade 2. Então, nós vamos ter que abrir um desses materiais, né, eu já abri ele aqui, já coloquei ele no local, tu abre tanto em PDF ou em Word, e tu vai lá na questão, então, vai lá na questão, voltando aqui na 25, né? Então vamos pegar a unidade 2, vamos iniciar a unidade 2. Olha, aqui está ela, ó, linda, unidade 2 e longa. A unidade 2 está aqui. A unidade 2, como sempre, tem 2.1, 2.2 e 2.3. Sempre tem 3 tópicos cada unidade. Classificação dos alimentos é colocá-los em classes, tá? E caracterização dos alimentos é caracterizar o indivíduo. O alimento, falar, por exemplo, do milho, agora vamos falar dele, eu estou caracterizando ele. Eu vou falar da aveia, as características da aveia, eu estou caracterizando, mas quando eu digo assim, esse alimento é um concentrado, eu estou classificando. Esse alimento é um volumoso, eu estou botando ele numa classe, volumoso. Então nós vamos aprender classificação e caracterização dos alimentos. É claro que isso aqui dá uma disciplina inteira, né? Fácil, porque tanto alimento que existe e tanta característica que tem. Mas a primeira coisa é nós entender de classe, depois de características, tá? Então vamos ver a classificação dos alimentos, que é medonha, a complexidade disso aqui. Classificação e caracterização dos alimentos, o assunto agora é classificação. O subtítulo, que é esse aqui, 2.1 poderia estar no plural porque existem na história da nutrição diferentes classificações de alimentos que foram evoluindo, mas é importante que conheçam apenas duas que ainda são usuais e estão bem detalhadas aí na questão 24. E que em alguma das provas que farás nesta disciplina ela estará presente, se não estiverem todas e até no exame. Ou pode ser que não. Eu queria dizer para vocês que nas provas presenciais, essa questão da classificação dos alimentos, ela caía sempre e eu avisava que ela ia cair. Porque ela é complexa, ela é longa. Vocês vão perceber que existem, não é, duas formas de classificar os alimentos que são usadas internacionalmente. Uma classificação que foi construída baseada levando-se em conta o critério de uso destes alimentos e outra levando-se em conta a bromatologia desses alimentos. Descreva-as dando 2 exemplos em cada uma das classificações. É muito chumbo isso, né? É uma questão muito longa. Lembre-se que foi explicado em aula que esta resposta é longa porque é esclarecedora de como são classificados internacionalmente os alimentos. O que é um volumoso aqui também é um volumoso na China. O que é um concentrado nos Estados Unidos aqui também é, né? É óbvio que tem que ser assim porque por causa da literatura internacional, né? Classificação dos alimentos. E agora eu botei, se te pergunto ela, tu começa a tua resposta assim, que mostra que tu tem chão. Olha, aqui está a explicação. Eu não posso ler tudo detalhadamente, ó, porque eu escrevi detalhadamente como eu explico em aula. Então isso aqui está longa, essa resposta. Olha até onde ela vai. Olha aqui a pergunta 25, olha. Tudo é a resposta dela. Ó. A primeira classificação terminou aqui, agora a classificação B, a segunda. Ó. Olha o tamanho da classificação B, tá vendo? Até aqui termina, ó. Nesse comentário aí começa a 26. Tu imaginou o tamanho da questão 25 para te ter ideia que é assim que funciona a classificação dos alimentos. Só que isso aqui, num livro, ele está em 3, 4, 5 páginas. Eu estou colocando aqui para te ter um, né, bem explicadinho. Existem centenas de alimentos que podem ser usados na alimentação das diferentes espécies de animais. Na verdade, existem milhares de alimentos, eu só não quis forçar a barra. Mas em cada país ou região existem aqueles de uso mais comum pela sua disponibilidade, ausência de princípio tóxico, qualidade ou preço.
Em função desta grande variabilidade de alimentos e da grande difusão das pesquisas, aqui está o motivo, e publicações literárias que circulam pelo mundo, foi necessária a criação de uma metodologia para classificar os alimentos em grupos que guardassem alguma característica comum entre si, né? O que tem entre si o milho e o sorgo? Que eles têm energia alta, né? O que tem a pastagem de aveia e a pastagem de milheto? Porque eles têm FDN alto, têm fibra alta. Então é disso que está falando. Assim, ficaria fácil a comunicação entre pesquisadores de todos os continentes, porque o que é concentrado proteico para um é concentrado proteico para outro em todo o planeta. E assim seria para outros grupos de alimentos. Pesquisadores teriam, então, uma linguagem comum no mundo todo. Isso que era o objetivo de ter a classificação dos alimentos. Se perguntar, fizer uma pergunta só, qual é o objetivo? Por que tem que classificar os alimentos? Está aqui a explicação. Agora, dizendo assim, tu começa a tua resposta assim, agora tu dê sequência a tua resposta assim. Isso é uma resposta de gente grande, né? Eu estou fazendo ela bem completa, né? Por isso que eu disse que eu estou explicando bem os detalhes, tá? Desde 50, 1950, né? Nem os pais de vocês eram nascidos, os vô de vocês estavam nascendo. Foram sugeridos várias classificações baseadas em diferentes critérios, como a complexidade do alimento, a forma de preparo, a forma de uso, a origem e outras mais. A mais aceita foi, então já bota a história para trás e diz que a mais aceita foi a sugerida pelo NRC e FCO, que depois adaptada por Morris, que depois foi adaptada, as quais estão descritas na sequência que segue. As duas, né? Tem uma e tem outra. A e B, né? Olha esta aqui, A, foi em 63. Tu viu que a novela lá em 50, 63, eu botei assim, que foi feito muitas e foi aceita essa aqui. Em 63, o Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, né? E a Associação Americana Oficial, esse aqui é o dos Estados Unidos, né? O NRC. Isso aqui é a Associação Oficial de Controle de Alimentos, desde 63, adotaram a classificação em 8 grupos, classificando segundo o critério de uso na alimentação. E aí estão os 8 grupos, que é obrigatório estar esses númerozinhos. Forragens secas e volumosas, palhas todas e fenos, né? Tudo que é seco. Pastos e forragens verdes, aquilo que o animal coleta no campo,